Olá, bem-vindos a esse estudo e hoje nós teremos o seguinte assunto, os 1000 anos. Por que 1000 anos? No estudo anterior, nós vimos sobre a estátua de Nabucodonosor do sonho de Nabucodonosor e o que aconteceu com ela. Veio uma grande pedra cortada, não por mão humana, que bateu bem no pé da estátua e a derrubou, esmiuçou e ela virou pó e foi espalhada como a palha. E aquela pedra se tornou grande e ocupou o mundo inteiro. E o que representa essa pedra? Ela representa a volta de Jesus e a destruição de tudo que corresponde a este mundo. E nela, ela também marcada por quê? Pela ressurreição. Ressurreição de quem? É o que a gente vai ver nesse estudo sobre os 1000 anos. Quando ele começa, o que ocorre, quando termina. E vamos para ele. E vamos começar com a seguinte pergunta. Que duas ressurreições haverão? Vamos ver? Vamos lá para Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 a 29, que diz: Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. E também lá em Atos 24, verso 15. Tende esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, quais as duas ressurreições que haverão? A de justos e a de injustos. E quando vão ocorrer essas ressurreições? De justos e injustos, se são duas. Vamos lá? Quando vai ocorrer? Vamos lá para 1 Tessalonicenses 4, verso 16, que fala sobre a ressurreição dos justos. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem? Os que morreram em Cristo, os justos. E Posso ler se quiser. Posso ler se quiser. Pode ler então. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então o que ocorre? Os justos ressuscitam e eles reinam com Cristo durante os 1000 anos, certo? Então, os justos ressuscitam quando? Quando Jesus volta. Eles são tirados dos sepulcros, ouvem a voz de Jesus e lá saem ressuscitados. E quando vai ocorrer a ressurreição dos ímpios? Vamos lá. Apocalipse 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviverão, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Então, 1000 anos depois. O que nós temos aí então? Os justos ressuscitam quando? Na volta de Jesus, no início dos 1000 anos. E os ímpios no final dos 1000 anos. Certo? Então, quais os acontecimentos do início do milênio? Bom, nós já vimos o primeiro, que é a volta de Jesus. Segundo, a morte dos ímpios. Vamos ver quando vai ocorrer a morte dos ímpios, então? Aliás, é no início do milênio, mas por que vai acontecer? Lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 8. E então será revelado esse iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, o que nós temos? O ímpio, ele vai ser revelado. Por que revelado? Muitas vezes, a pessoa esconde, tem uma vida escondida. Tem algo secreto que ninguém sabe. Sabe o chamado pecado escondido? Então, mas isso aqui diz o quê? Que todo ímpio vai ser revelado. Não só aquele que a gente já sabe, mas aquele que é o, entre aspas, bonzinho, mas que na verdade não é tão bonzinho, que tem um coração impenitente, que não se arrependeu do seu pecado. Ele vai ser revelado, e aqui fala que ele vai ser consumido pelo quê? Pelo sopro da boca de Jesus. Quando? Quando ele se manifestar na sua vinda. Quando Cristo se manifestar na sua vinda, o ímpio morre. Todos os ímpios morrem. 3. Ressurreição dos justos. Lembra-se que a gente viu que acontece, mas vamos dar mais algumas passagens que falam disso. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que ocorre? Como nós vimos, a ressurreição dos justos. Eles ressuscitam primeiro, ao som da última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrarmos o Senhor nos ares. Então, ressurreição dos justos nesse momento. E quarto, arrebatamento dos justos. Nós já vimos ali na passagem anterior que nós, os vivos e se tivermos a graça de estarmos vivos, e os justos ressuscitados serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Mas temos mais uma passagem. Aliás, a mesma passagem, não outra passagem, é a mesma. Então, acho que não precisa ler ela de novo, né? E 5. Prisão de Satanás. Como assim prisão? Vamos dar uma olhada? Apocalipse 20, de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Bom, ele vai ser preso com correntes, com cadeias. Isso é uma forma figurativa, por quê? Como nós vimos, o que acontece? Os justos são arrebatados com Jesus e vão para um outro local, lá, digamos, que todo mundo convencionou chamar de céu, e reinarão com Cristo por 1000 anos, estarão lá. Os ímpios, como que eles vão estar? Mortos, que nós vimos que eles serão consumidos pelo sopro da boca de Jesus quando ele se manifestar na sua vinda. Vai ter alguém aqui para ele tentar? Não vai ter ninguém para Satanás tentar. A terra vai estar vazia de pessoas. As pessoas vão estar mortas, os ímpios, e os justos no céu. Então, essa é a prisão dele. É uma prisão em que ele vai ficar sem ninguém para tentar. E olha que no detalhe, lá no verso 3, que diz que no final dos 1000 anos, importa que ele seja solto de novo. Vocês lembram o que ocorre no final dos 1000 anos? Os ímpios ressuscitam. E quais as condições durante o milênio? 1. Os justos vivem e julgam com Cristo. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que acontece? São colocados tronos, estabelece um tribunal onde vai ocorrer o julgamento. Julgamento de
Quem? 1 Coríntios 6, de 2 a 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos? Por vós. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Ou seja, vai julgar o mundo. Quem que é o mundo? Os ímpios. Sabe o que acontece nesse momento? Você imagina uma pessoa que é muito querida para você. Um pai, mãe, irmão, um amigo, a esposa, um filho. E você fala, Jesus, por que o meu pai e a minha mãe não estão aqui no céu? Pessoas tão boas. Aí sabe o que vai ser feito? Vão se abrir os livros e vai se mostrar, olha, infelizmente tinha esse pecadinho aqui. A pessoa cultivou ele, não se arrependeu. Escolheu o pecado em vez de a mim, Cristo vai dizer. Por isso ela não pode estar aqui. E mesmo isso vai servir para quê? Para que fique claro que Cristo é justo. Ninguém que vai deixar de estar no céu foi injustiçado. E mesmo, sabe o que é outra coisa que vai nos espantar? Aquela pessoa que você viu, que muitas vezes era um drogado, um ladrão, prostituta, um homossexual. E você fala assim, gente, aquela pessoa, o que está fazendo aqui no céu? Por que está aqui? Aí vai ser mostrado, olha, vamos dar uma olhada aqui no livro? Realmente essa pessoa tinha esse pecado, mas ela se arrependeu sinceramente e mudou de vida. Aceitou a mim, Cristo vai falar, e jogou o velho homem fora e se tornou um novo homem. Por isso está aqui. Está entendendo? Por que a gente vai precisar julgar os ímpios? E também no nosso caso, né? No nosso caso, é o que o João está falando. No nosso caso, você vai falar, muitas vezes você vai falar, Senhor, por que o Senhor deixou eu vir para cá? E Ele vai falar, ó, meu filho, eu te conheço. Eu vi o seu arrependimento. Eu sei que você lutou contra o seu pecado. Eu estava lá do seu lado. E por isso você pode estar aqui hoje. E mais, nós vemos lá no verso 3, vamos julgar os anjos. Os anjos precisam ser julgados? Acontece o seguinte, existe uma passagem que diz que Satanás derrubou a terça parte dos anjos. Isso quer dizer o quê? De todos os anjos que existiam, quando Satanás, que antes se chamava Lúcifer, quando ele pecou e criou uma rebelião no céu, uma terça parte dos anjos entrou nessa rebelião e caiu junto com ele. Nós, muitas vezes, a maioria das pessoas não os conhecem pelo nome de anjos, mas de demônios. Na verdade, são anjos caídos. O próprio Satanás era um anjo. Lúcifer, que quer dizer portador de luz. De portador de luz, ele se tornou Satanás, quer dizer acusador. E assim, nós o julgaremos. Nós entenderemos também por que eles caíram, quando eles caíram e a obra nefasta que eles fizeram. E só lembrando, né? Que julgar é diferente de dar sentença. Exatamente. Nós não vamos dar a sentença. A sentença já está dada. Nós vamos só entender o caso. Nós vamos analisar as provas. 2. Os ímpios mortos. Vamos lá para Jeremias 25, verso 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Certo? Os corpos deles vão jazer sobre a face da terra. Certos ímpios que já estavam na sepultura mortos, mas aqueles que, quando Jesus voltar, estiverem vivos, seus corpos vão jazer por toda a terra, jogados, como diz aqui, não vai ter ninguém para plantear, não vai ter ninguém para enterrá-los,
Não vai ter ninguém para chorar por eles. Vão ficar jogados por toda a face da terra. 3. A terra estará vazia. Vamos lá para Jeremias 4, de 23 a 27. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Mostrei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. O que diz aqui? Ela vai voltar à condição que ela estava antes da criação, sem forma e vazia. Não vai ter nada. Ela vai estar escura. Essa é a prisão que Satanás vai estar. Terrível. Ele vai ter 1000 anos para pensar na obra nefasta, tétrica, horrorosa que ele fez. Satanás, como eu disse, preso, né? Apocalipse 20, verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E quais os acontecimentos do fim do milênio? Nós já vimos como ele se inicia, o que acontece durante ele, e agora o que acontece no seu final. A Nova Jerusalém desce com Jesus e os justos. Apocalipse 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Olha que imagem bonita. Acho que todos os homens, quando veem aquela noiva bonita vindo, porque se você escolheu casar, é porque você ama. E ela vem toda enfeitada para você. É assim que essa Nova Jerusalém é descrita, como uma noiva enfeitada. E ela vem o quê? Descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Zacarias 14, verso 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Então, o que acontece? Exatamente onde é o Monte das Oliveiras, hoje, lá Jesus vai abrir um grande vale. Um vale enorme para caber essa nova Jerusalém. Ali vai se formar uma planície que vai servir de base para essa cidade. Então nós já sabemos aonde vai ser essa nova Jerusalém. Realmente, aonde está a atual. 2. Os ímpios ressuscitam. Lembram-se que a gente viu que eles ressuscitam no final dos 1000 anos? Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, eles ressuscitam. Vocês lembram que Satanás não tinha quem tentar durante os 1000 anos, até que os ímpios fossem ressuscitados? Que agora ele tem a quem tentar. Satanás é solto. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Os ímpios ressuscitaram, Satanás está solto da prisão solitária. Ele estava numa solitária até então. Ele e seus anjos caídos, que não vai ajudar muito ele. Agora, com os ímpios ressuscitados, ele vê aquela imensa multidão. Vocês imaginam todos os injustos, todos os ímpios de todas as eras, de todos os séculos que já viveram nesse mundo, eles vão encher a terra. Ele vai ver aquela grande multidão. E aí sua mente vai se encher de coisas ruins e ele vai sair de novo para fazer a sua obra nefasta. Que obra será essa? Os ímpios tentam tomar a cidade e são consumidos. Sabe o que acontece nesse momento?
Satanás, ele vai falar para eles, olha, tá vendo aquela linda cidade? Vocês lembram que era enfeitada como uma noiva? Era uma cidade, então, vai ser uma cidade muito bonita. E ele vai falar, olha, no próximo estudo a gente vai ver a descrição dela, vocês vão entender o porquê ela é tão bonita. Aquele lugar é para nós. Eles são poucos. São muito poucos os que estão lá dentro. Olha, dá para ver. Nós somos muito mais. Vocês imaginam que ali, no meio daquele povo, vão ter grandes guerreiros, vão ter generais, estrategistas, grandes cientistas que falam, não, nós temos toda a possibilidade de conseguir isso. E eles vão atacar a cidade. Vão tentar tomá-la. Vamos lá, Apocalipse 20, de 8 a 9. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Nesse momento é claro que Deus não vai deixar que nada aconteça. E o que está escrito aqui, desceu fogo do céu e os consumiu. Vamos lá para Malaquias 4, de 1 a 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, olha que interessante. Aqui diz que vem arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometeram perversidade serão como restolho. Sabe o que é restolho? É tudo que você joga no fogo, como a palha, como lixo. E o dia vem abrasador, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E olha, mais interessante, o que acontece no verso 2? Os justos, mas para vós os que temeis o meu nome, ou seja, os justos, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E aqui que acontece, vocês lembram que estavam dentro da cidade, os justos? Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, porque agora a terra está limpa. E o que fala no verso 3? Pisareis os perversos, porque se farão como cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia em que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Qual que é a noção que a maioria das pessoas tem sobre o que vai acontecer com os ímpios? Eles vão para um lugar e vão queimar eternamente, não é verdade? Mas aqui o que está falando aqui? Eles vão queimar eternamente ou vão se tornar em cinza? Vamos ver uma passagem que vai nos ajudar a esclarecer muito isso. Lá em Judas 1, verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A história de Sodoma e Gomorra diz que elas foram consumidas devido ao seu pecado. Está em Gênesis, né? Isso está em Gênesis. Se vocês procurarem, depois está lá em Gênesis. E o que acontece? Aqui diz que elas foram consumidas pelo quê? Pelo fogo eterno. Você sabe onde se localizavam essas duas cidades? Vocês já ouviram falar do Mar Morto? Exatamente lá onde é o Mar Morto. Se você for lá hoje, não precisa nem ir lá, procure fotos, filmagens do local, vocês vão ver alguma coisa pegando fogo ainda. Olha, mas não é o fogo eterno? É o que está falando aqui em Judas. Fogo eterno. Mas é fogo eterno que está queimando lá? Está queimando até hoje? Não. Sabe por que é eterno? É eterno nos seus efeitos.
nas suas consequências. Lá se tornou um lugar que foi tão assolado por esse fogo eterno que ele é uma das maiores depressões que existe na Terra. E é conhecido como Mar Morto, porque nada vive ali. Nada. É um lugar desolado, seco. A água tem tanto sal que se você entrar nessa água e tentar, você não vai afundar. Por mais que você fale assim, não sei nadar, você não afunda. É impossível você afundar naquela água. De tanto sal que tem, ou seja, um lugar consumido totalmente pelo fogo eterno. Assim como nós vimos lá, aqui em Malaquias, no verso 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo dos vossos pés. Ou seja, aqueles ímpios, incluindo todos os pecadores de todas as eras, os anjos caídos e o próprio Satanás, serão consumidos e se tornarão em cinza. Eles sofrerão o que se chama de morte eterna. Sabe que morte é essa? É a morte que Cristo morreu na cruz. Porque Cristo morreu na cruz não é essa morte que nós todos podemos passar. Se nós não estivermos vivos quando Jesus voltar, nós passaremos necessariamente. Porque nós vimos que todos serão ressuscitados, tanto justos como ímpios, em algum momento. Mas é aquela morte que vai durar para sempre, que nunca mais ressuscitarão. É essa morte. É essa morte que Cristo morreu no lugar dos justos. E os ímpios, como eles não aceitaram a Jesus, não se arrependeram, não aceitaram o sacrifício de Jesus, eles sofrerão essa morte eterna. E, por último, Satanás é destruído, como eu falei, lá em Apocalipse 20, verso 10. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse tormento é o tormento da não existência. Não é que eles vão ser atormentados eternamente ali, vão estar queimando ali. Não, é pela não existência, que nós vimos ali atrás em Malaquias, que vão virar cinzas. Porque é o tormento, quando estiverem morrendo, o tormento de saber que nunca mais existirão. Enquanto aqueles que aceitaram a Jesus terão vida eterna. Ezequiel 28, verso 9. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Essa passagem fala de Satanás. Fala que o quê? Todos se espantarão porque ele jamais subsistirá, ele não existirá mais. Ele terá sido totalmente destruído. E segundo Pedro 3, de 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E o que acontece? Que surgirá um novo céu, uma nova terra. Por que nós estamos vendo aqui? Vocês lembram que desceu o fogo do céu? Esse fogo vai ser tão avassalador, tão forte, que ele vai consumir tudo. Quando Jesus tiver voltado, as cidades serão destruídas, mas terão suas ruínas. Nada disso sobrará. Vai ser uma nova terra, uma nova criação. Até os céus, como diz aqui, serão consumidos e, como diz lá no verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, vai ser tudo novo.
Jesus vai criar tudo novo nessa terra. Um novo céu, uma nova terra, tudo novo. Para quê? Para que não haja mácula do pecado, nenhuma mancha, nenhum resto do pecado. Mas onde só vai habitar o quê? A justiça. Porque se a gente olhar para esse mundo nosso, você pode ter alguns momentos em que você fala, a justiça venceu, mas a maioria das vezes é injustiça. É injustiça, é o mal. E tudo isso não mais vai existir. Nada que lembre o pecado. Novos céus e nova terra que jamais serão destruídos. Tem seu Deus prazer na morte dos ímpios? Será que ele tem prazer? Por que que Deus destrói os ímpios? Ezequiel 33, verso 11. Dize-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Ou seja, ele tem prazer na morte do ímpio? Não. Ele quer que o justo se converta. Que o perverso se converta. Aliás, que o perverso se converta e se torne justo. Ele não tem prazer da morte de ninguém. Ele bate a porta, ele chama.